Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao mini curso de extensão da Uninter, Educação Infantil, como aplicar os conhecimentos da neurociência no ensino das habilidades preditoras da alfabetização. Hoje nós teremos a nossa quarta videoaula, então se você ainda não se preparou para assistir as anteriores, volte para que você possa acompanhar o conteúdo dessa aula. Vamos lá? O meu nome é Maria Angélica do Nascimento, eu atuo como coach educacional e vocacional, eu sou acadêmica de pedagogia do Polo da Uninter em São José do Rio Pardo e também sou pós-graduada em psicopedagogia clínica e institucional. Quem está supervisionando esse projeto de extensão é a orientadora do Polo, que é a Jane Ribeiro, e o Paulo Sérgio, que também é supervisor do Polo de São José do Rio Pardo. Então vamos lá à nossa quarta videoaula. Nós nos propomos alguns objetivos no início do mini curso. Quais seriam esses objetivos? Vamos lá, resgatá-los. Refletir sobre como funciona o cérebro da criança, então entender mais sobre neurociências, os conceitos iniciais de neurociência foram apresentados a vocês e também como que funciona o cérebro da criança, especificamente como que o cérebro da criança processa a leitura e a escrita. Então nós aprendemos muito sobre esses fatores que influenciam na leitura e na escrita e como que o córtex da criança vai se desenvolvendo ao longo dos anos, principalmente no período da primeira infância, de 0 a 6 anos. E a gente pôde também refletir sobre os fundamentos teóricos da base da educação, que seriam as habilidades preditoras da alfabetização que podem ser promovidas na fase da educação infantil. E também aprendemos muitos princípios para que a gente possa colocar na nossa prática didática ou também na clínica psicopedagógica, que é a área que eu atuo atualmente. Então vamos lá a essas práticas? Hoje, como eu falei, eu vou compartilhar com vocês o material. Então, quem se inscreveu para o minicurso através do link de inscrição irá receber um kit para baixar e poder confeccionar os materiais. Será um jogo do alfabeto em que eu irei fazer uma apresentação de como utilizá-lo. Então, nós vamos revisar os conceitos principais. Então, essa etapa de revisão eu coloquei para que a gente possa resgatar quais são esses conceitos que a gente aprendeu no mini curso. E também é uma forma de dar uma dica para vocês para prepararem aulas e conteúdos e também preparar um cronograma de estudo que inclua uma etapa de revisão. Quando a gente programa essa etapa de revisão, na verdade a gente está fortalecendo aquelas sinapses, os neurônios, e a gente fortalece essas conexões e usa a habilidade do cérebro de fortalecer essas sinapses e também melhorar a questão de memorização dos conteúdos. Então a gente consegue resgatar os conteúdos a partir do momento que a gente tem uma repetição sobre esses conteúdos. Então, a partir do momento que você recebe um conteúdo, assimila um conteúdo, com o passar do tempo você vai perdendo esse aprendizado. Então essa memória vai sendo perdida, porque as sinapses ainda não estão fortalecidas. Então, a partir do momento que você repete um hábito de estudo sobre um tema, essas sinapses são mais fortalecidas nos campos de memorização, na parte do cérebro responsável pela memorização. Então, com uma programação intervalada, que a gente chama, que é uma técnica de estudo, a gente pode revisar os conteúdos mais importantes, os conceitos mais importantes, e isso fortalece as memórias e com isso o aprendizado se torna mais eficiente. Então, vamos revisar. Um conceito que a gente apresentou foi os conceitos principais sobre neurociências, a parte da anatomia do cérebro, a formação do córtex cerebral, a divisão entre as áreas mais importantes foram apresentadas e o cérebro da criança. Então,
quais são as características desse cérebro infantil. Então, o cérebro da criança ele está relacionado ao seu crescimento, né, ao seu desenvolvimento e ao desenvolvimento dos neurônios ao longo do tempo. Então, há um ápice de crescimento do cérebro, do desenvolvimento mesmo do número de neurônios na primeira fase da infância e a sua mielinação, isto é, aquela camada que recobre os axônios, que é a bainha de mielina, ela vai sendo formada ao longo da primeira infância até a adolescência também, e ao seu desenvolvimento pré-natal. Então, influencia muito no desenvolvimento do cérebro da criança a gestação, o período de gestação, o período embrionário, que é formado a migração das células, vão se migrando para as partes e regiões específicas do cérebro e vão se especializando, e esse crescimento, essa especialização dos neurônios, ela continua principalmente na fase da primeira infância, do recém-nascido até aproximadamente os 6 anos e continua ainda durante a infância. Então, essa reorganização do cérebro, que é a capacidade dele se reorganizar, criar novas conexões, novas sinapses e novos neurônios também, se deve às experiências que essa criança vivencia. Então, o cérebro da criança, se ele for estimulado da forma correta, nos períodos que a gente chama de períodos sensíveis, esse cérebro vai amadurecer de forma saudável e vai poder se reconectar, né, permitindo que a neuroplasticidade, a criança possa aprender muito mais do que quando a criança não recebe esses estímulos. Ela convive em um ambiente pobre de estímulos, o seu cérebro então não vai usar essa plasticidade para a aprendizagem. Os neurônios espelhos, por exemplo, que eu dei na última aula, né, que é o efeito tóxico das telas que está afetando a cognição, justamente por afetar a reconexão desses neurônios espelhos, a neurogênese e a sinapsogênese. Então é um fator que a gente precisa levar em consideração, que o cérebro da criança está em desenvolvimento e há vários fatores que contribuem para isso. A neuroplasticidade, como eu já citei, que é a capacidade do cérebro de se moldar. Então, lembram que eu coloquei o exemplo da massinha de modelar? Então, a massinha de modelar, ela é facilmente manipulável quando ela é nova. Se eu deixo essa massinha exposta às intempéries, tiro do ambiente da embalagem original e deixo com o tempo, ela vai envelhecendo e ela vai se tornando mais rígida. E o cérebro justamente tem essa capacidade, essa habilidade de se moldar. Só que essa habilidade de se moldar, que é a neuroplasticidade, ela é mais ativa na primeira infância. Então, por isso que a gente precisa estimular a criança nessa primeira infância com os estímulos corretos, adequados, né, à sua faixa etária, para aproveitar esse período de maior plasticidade, que é a capacidade que o cérebro tem de se moldar com as experiências e formar novas sinapses, né, que seria essas novas conexões entre os neurônios, que a gente chama de sinaptogênese, e a neurogênese, que também é a criação de novos neurônios. Então, essa capacidade do cérebro de se moldar, ela perdura ao longo da vida, mas ela é menor, principalmente quando a gente chega na terceira idade, quando envelhecemos. Então, a gente pode aproveitar a neuroplasticidade ao nosso favor, fazendo, por exemplo, um treino cognitivo e mantendo a nossa vida ativa, né, de leitura, de aprendizado, de novos desafios, para que o nosso cérebro seja sempre ativado, produzindo novos neurônios, produzindo novas sinapses, e que a gente tenha então uma reserva cognitiva para que ao longo da vida a gente tenha um cérebro saudável. E quando envelhecermos, podemos usar essa reserva cognitiva a nosso favor, e também podemos treinar esse cérebro quando envelhecemos. Então, esse tema da neuroplasticidade, ele não só é útil para a primeira infância, para o aprendizado, mas ele também pode ser usado a nosso favor. Então, se esse cérebro vier a ser lesionado, poderá ser reabilitado se houver estímulos com o treino cognitivo. É uma das formas de tratamento e terapia. Mas
para o foco do minicurso, é importante vocês aprenderem esse conceito de neuroplasticidade e usar isso a favor do desenvolvimento da criança. Os períodos sensíveis, como eu já citei também, são as janelas de oportunidade. Esse termo ficou popular como janela de oportunidade, que é justamente o período que eu posso aproveitar a oportunidade de estimular esse cérebro ao desenvolvimento dos córtex, que são responsáveis pela parte motora, sensorial, a parte emocional da criança. Então, todo o desenvolvimento daquelas áreas do córtex podem ser estimuladas e tem os períodos sensíveis para estímulo de cada habilidade. Então, do estímulo da visão, da audição, está mais propenso a se desenvolver nos primeiros meses de vida da criança. Nos primeiros 2 anos é uma janela de oportunidade para a gente estimular a parte sensorial da criança, a parte motora. Nos 4 aos 6 anos de idade, a parte social da criança, então estimular a linguagem, a oralidade. Então há os períodos e janelas de oportunidade que a gente pode aproveitar em que ocorre a expressão máxima das capacidades. Então, se não aproveitarmos essas janelas, que são chamadas janelas de oportunidade justamente por isso, nós podemos perder esse período e nessa fase o cérebro fica menos desenvolvido do que poderia. Então ele tem uma capacidade, um potencial maior de ser desenvolvido, mas se não estimular, ele não será tão desenvolvido como poderia. Então seria esses períodos sensíveis para a gente relembrar. Então, como a gente já abordou, o córtex cerebral é dividido em regiões. A gente aprendeu a região occipital, que fica aqui atrás, na nuca, a região do lobo temporal, que pega a parte aqui da região da orelha até o meio da cabeça. Aqui na parte posterior, no meio da cabeça anterior, aqui fica o parietal, que é responsável por fazer a integração somatosensorial. Isso ele soma todos os sensores, né, que a gente recebe, a parte receptora e perceptual. Então ele recebe os sentidos e transforma isso em percepção para o cérebro, integra essa parte dos sentidos, então ele faz uma integração entre esses sentidos. E a parte da frente do nosso crânio aqui, do cérebro, que seria o córtex frontal, que vai se desenvolver na criança, do recém-nascido, ele vai se desenvolvendo, tem um pico de desenvolvimento por volta do final da primeira infância, que seria por volta dos 6, 7, 8 anos, e também ele vai amadurecendo ao longo da adolescência. Então o adolescente ele ainda está em formação nessa parte do córtex cerebral, que é a parte responsável pela cognição, pela tomada de decisão, pelo planejamento, pelas funções executivas que a gente abordou. Então, o cérebro ainda está em desenvolvimento e ele envolve a parte receptora dos sentidos e a parte motora que responde pelo sistema nervoso. Então, o cérebro controla todo o nosso corpo, todas as funções orgânicas do nosso corpo e todas as funções motoras. Então, a aprendizagem para o cérebro, a melhor abordagem para o aprendizado seria a abordagem multissensorial. Então, o cérebro é capaz de aprender se for estimulado pelos 5 sentidos. Isso é o mesmo que dizer que a informação não é recebida por meio de um sentido apenas, por exemplo, a visão ou a audição, mas por vários sentidos. Então, nós acionamos de diferentes formas os lóbulos na aprendizagem: o córtex frontal, o parietal, o temporal e o occipital. Por isso, as funções executivas, o sistema emocional, que está na parte interna do nosso córtex, a memória, são essenciais para aprender. E do ponto de vista do cérebro, o que seria então ler? A gente viu aquele esquema que eu apresentei do cérebro, a entrada do estímulo da visão, o processamento desse estímulo, né, da parte receptora visual, vai ser processada depois na caixa de letras, que vai ser acionado o significado da palavra e a memória fonológica dessa palavra, para a criança então poder ler. Então,
do ponto de vista do cérebro, ler consiste no quê? Reconhecer essas letras e como que elas se combinam em palavras escritas, e aprender a ler em grande medida a capacidade de atender os fonemas individuais da fala, isto é, a nossa fala, a palavra é dividida em pequenas partes, que são os sons dessa fala, dessa palavra, que são os fonemas, e atribuir a eles as letras diferentes, que são os grafemas. E em segundo, do ponto de vista do cérebro, ler seria conectar os sistemas cerebrais para a codificação dos sons da fala e para o significado. Então, conectar todas aquelas regiões do córtex responsáveis pela linguagem e pelo significado. Ele ativa a área da forma visual das palavras, que seria a caixa de letras que está na região occipito-temporal esquerda. Então, do ponto de vista do cérebro, a rota que a gente faz para a leitura, acionando toda essa arquitetura do cérebro, seria isso. Então, ler consiste principalmente em combinar os fonemas da fala, né, com as letras, que são reconhecidas visualmente pelo cérebro e processadas essas informações. Então, se você ficou ainda com dúvidas sobre algum conceito, é só retornar no material anterior das aulas anteriores. E quais são então as habilidades preditoras da alfabetização que a gente compartilhou também na segunda aula? São as 11 habilidades que foram já estudadas, comprovadas cientificamente, que se elas forem estimuladas na primeira infância, elas vão ser preditoras, elas vão presumir o sucesso na alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental. Quais seriam elas? Vamos relembrar? Então, seria o conhecimento alfabético, a consciência fonológica, que é essa capacidade de reconhecer que a fala na verdade, a escrita representa o que nós falamos, então a palavra ela é dividida em partes segmentadas em sons, e esses sons são os fonemas. A nomeação rápida e automática, então é a capacidade da criança de nomear rapidamente os objetos numa sequência, nomear também cores. Então, se eu fizer uma sequência de cores diferentes, a criança rapidamente consegue nomear. Então, se ela chegou nesse estágio, ela já tem uma habilidade que vai ajudá-la na alfabetização. A escrita e a escrita do nome, a memória fonológica, que é essa memória acústica, a capacidade do cérebro de recordar esses sons da fala e reconectar esses sons da fala, os sons das palavras, com a leitura. Os conceitos sobre a escrita, que a escrita tem um padrão, que a escrita por exemplo, a gente escreve no nosso padrão no português do esquerdo para o direito, usar a margem da folha, usar o espaço, usar todos os esquemas para representar as letras, o conhecimento da escrita, como que são as letras, o formato da letra, diferenciar e discriminar uma letra da outra, a linguagem oral. Então a gente percebe que o vocabulário, a criança que já chega com um vocabulário mais amplo, um repertório mais amplo de vocabulário que ela teve, então contribuição, lembra da literacia familiar, isso também contribui para esse vocabulário da criança. Então quanto mais amplo esse vocabulário, melhor a linguagem oral, e isso também vai contribuir para a alfabetização. A prontidão para a leitura e o processamento visual, porque é a primeira região que é ativada na leitura. Lembra do estímulo visual que chega através dos nervos ópticos, através de vários receptores que a gente tem da visão, que vão processar essas informações lá na região occipital. Então, essas são as 11 variáveis que, em conjunto, elas predizem com consistência o desempenho posterior em leitura e escrita. Portanto, é recomendável que sejam promovidas na educação infantil a fim de contribuir para o processo de alfabetização no ensino fundamental. Então, não se trata de alfabetizar na educação infantil, mas de proporcionar condições
mínimas para que a alfabetização possa ocorrer com êxito, isto é, com sucesso, no primeiro ano do ensino fundamental, como é a proposta atualizada da Política Nacional de Alfabetização, que propõe que as crianças sejam então alfabetizadas com sucesso já no primeiro ano do ensino fundamental. Por isso que eles estão trazendo vários programas para que essa política possa abranger a maior parte, né, das crianças serem matriculadas já na educação infantil e receberem este estímulo de consciência fonológica e de várias outras habilidades que vão cooperar para que quando ela chegue no primeiro ano do ensino fundamental, ela tenha essa base bem estruturada, que é a base da pirâmide lá, da base da literacia, que seria a literacia emergente. Então, quais seriam as habilidades? Continuando, explicando para vocês, resgatando o conceito das habilidades metalinguísticas. Então, as habilidades metalinguísticas seria principalmente essa capacidade de manipular os sons da fala, que são os fonemas, e a sua relação com a representação gráfica dos fonemas, que na verdade são as letras, que o formato das letras são os grafemas. Então, para chegar nessa manipulação dos sons, que é essa habilidade da consciência fonológica, a gente ainda tem que percorrer um caminho. Qual seria esse caminho? Primeiro, o vocabulário auditivo dessa criança, então o que ela recebeu lá nos primeiros meses de vida, na gestação, vai repercutir também na alfabetização. Então, o desenvolvimento desses receptores auditivos, então da sua audição, e o vocabulário que ela recebeu já nos primeiros anos de vida, nos primeiros 2, 3 anos de vida, vai repercutir também no seu vocabulário expressivo, que é onde a criança já expressa aquele vocabulário que ela recebeu. Então, seria a segunda etapa. Depois, a memória de trabalho fonológica, que é essa capacidade do cérebro na região acústica de ativar os sons e guardar esses sons, memorizar esses sons para manipular esses sons quando ela for aprender a ler. A consciência fonológica, que envolve outras 10 habilidades, que nós não nos aprofundamos nessas 10 habilidades, só em algumas, mas eu compartilhei com vocês o livro do Fernando Capovilla e da Alessandra Seabra, que eles abordam mais essas habilidades. E eu também compartilhei outro livro que é sobre atividades que vocês podem fazer com crianças pequenas, né, da educação infantil, para estimular a consciência fonológica. Então, a consciência fonológica vai ser no topo quando essas outras habilidades já estiverem sendo desenvolvidas paralelamente. Então, a criança, quando ela chega já na educação infantil com os 4 anos, ela já desenvolveu grande parte dessas habilidades. Então, a consciência fonológica especificamente, como que a gente pode trabalhar a consciência fonológica? Então, é apresentada uma sequência que seria, primeiro, desenvolver a consciência da palavra, então a consciência de que as frases, o que a gente diz para a criança, muitas vezes quando ela é pequena, ela ouve como um som contínuo, né? Como se fosse uma coisa só. Então ela tem que representar na mente dela essa consciência de que, na verdade, as palavras que formam as sentenças, que formam as frases. Então a consciência de palavras é uma das primeiras que precisa ser desenvolvida. A consciência de rimas e aliterações, que eu compartilhei também na segunda aula, alguns tipos de exercícios que vocês podem fazer. A consciência de sílabas. E depois a consciência fonêmica, que é a consciência de que a palavra é dividida entre as letras, mas que essas letras têm sons. Então, eu compartilhei também com vocês o clipe da música que as letras falam. Então, as letras têm um som específico. Então, elas são vestidas de um som. Então, cada letra recebe um som e esse som, se ele for estimulado, não só ensinar o nome da letra, mas principalmente reforçar o som, é importante para que ela tenha essa consciência fonêmica e, ao todo, todas essas habilidades, na verdade, formam a consciência fonológica, que é essa capacidade de manipular os sons da fala. Então, esse foi mais um conceito que a gente
aprendeu durante o curso. Então, as habilidades preditoras da alfabetização, eu coloquei em conjunto aqui, seriam as habilidades metalinguísticas, que eu acabei de revisar com vocês, que seria a consciência fonológica, a consciência fonêmica e outras habilidades, e as funções executivas, que são as funções que são gerenciadas pela essa área do cérebro, que é o córtex frontal e pré-frontal, que seriam as principais para a aprendizagem, seria a atenção, a flexibilidade cognitiva, a memória de trabalho, que vão cooperar para que a criança tenha autonomia, ela saiba controlar os seus impulsos, ela saiba gerenciar suas emoções, ela tenha atenção seletiva, atenção focada, ela possa acessar a memória de trabalho, que vai ser aquela memória de curto prazo para ela manipular as informações que ela recebe durante a aprendizagem. Então, todas essas funções executivas vão cooperar para a aprendizagem como um todo, não só da alfabetização, não só da leitura e da escrita. As funções que englobam as estruturas motoras e receptores sensoriais. Então, a gente viu que o cérebro tem essa função de receber através dos sensores, ele processa essas informações, transforma isso em resposta para o nosso corpo através da psicomotricidade. A gente aciona várias regiões do nosso corpo e isso vai contribuir para a alfabetização também. Então, a criança precisa ter noção do seu esquema corporal, a noção de corpo e a noção de espaço, a noção de tempo e a motricidade fina, que é essa capacidade de controlar e os movimentos da mão, por exemplo, é considerado motricidade fina. Então, ela vai precisar dessa habilidade para escrever. Então, essas estruturas precisam estar desenvolvidas e estimuladas na primeira infância para que ela então presuma o seu sucesso. Se forem trabalhadas, elas já são documentadas em várias pesquisas que eu compartilhei com vocês, alguns materiais, como o programa PIAFEX, que trabalha as funções executivas. Eu compartilhei com vocês também um artigo na última aula que trabalhou com a questão do esquema corporal, do esquema temporal da criança, em relação às brincadeiras, algumas atividades que estimulam esse desenvolvimento motor e sensorial. E as habilidades metalinguísticas, principalmente a consciência fonológica, é um preditor forte para que a criança tenha sucesso na alfabetização. Então, terminando a nossa revisão, agora eu quero apresentar para vocês uma sequência que eu estruturei, que foi baseada no método da Maria Montessori e adaptada através desse método. Então, não é a apresentação do método da Maria Montessori. O método da Maria Montessori, que foi uma médica que nasceu em 1870, então no último dia 31 de agosto foi comemorado os 150 anos de nascimento de Maria Montessori. É uma italiana muito famosa no meio acadêmico de pedagogia, porque ela criou um método específico de ensino, um método que engloba não só materiais, como é mais conhecido o método dela pelos seus materiais, pelos brinquedos, pelos jogos, mas ela estruturou um método didático que envolve o ensino de autonomia, de autorresponsabilidade, de atividades que envolvem a vida prática e social da criança, envolve vários outros aspectos que eu não irei abordar aqui. Então, não é a aplicação do método da Maria Montessori, mas é a adaptação de uma sequência que ela usou para ensinar as crianças, primeiro na casa dei Bambini, que foi uma escola, uma creche, que ela estruturou, organizou, atendendo crianças que estavam em risco e crianças também que tinham deficiências cognitivas, deficiência física. Então, no primeiro momento, ela atendeu crianças do hospital psiquiátrico que ela trabalhou como médica, então a formação dela em medicina, ela foi uma das primeiras mulheres formada em medicina na sua época. Na faculdade de Roma, ela
enfrentou várias dificuldades, porque estava na passagem do século XIX para o século XX, então ela enfrentou machismo, ela enfrentou várias dificuldades para que ela pudesse estudar medicina, e após a sua formação ela já começou a trabalhar com crianças no hospital, e aí ela se interessou pela pedagogia, começou a estruturar o seu trabalho, baseado já em ITART, que trabalha com crianças especiais. Então, nesse momento, ela foca o seu olhar para a criança e para o desenvolvimento da criança. Com isso, ela estabeleceu algumas práticas que ajudaram essas crianças no seu desenvolvimento. Então, essas crianças responderam com os estímulos, com as brincadeiras, com as propostas que ela fez. Então ela percebeu, por exemplo, que essas crianças elas não tinham muito interesse pelos brinquedos tradicionais. Eles gostavam mais de manipular os objetos, de montar os objetos, de fazer estruturas. Então ela começou a criar materiais para estimular o desenvolvimento motor e sensorial das crianças. A partir disso, ela percebeu o melhor desenvolvimento das crianças e começou a estabelecer uma análise clínica dessas crianças mesmo. Então ela observou o desenvolvimento dessas crianças e depois postulou todo essa pesquisa que ela fez, observando as crianças nessa etapa de crianças de 3, 4, 5 anos, 6 anos, e lançou então a pedagogia científica, que no Brasil chegou só em 1949, mas a pedagogia científica foi lançada lá no comecinho do século XX. Então, depois de lançar essa pesquisa, ela foi convidada a criar a Casa dei Bambini na Itália, e através dessa casa, que funcionava como uma creche que cuidava dos filhos de trabalhadores, ela pôde experimentar o método que ela criou, ela desenvolveu e foi aprimorando, e depois isso foi lançado para outras escolas, abrangendo todas as crianças, não só as crianças que tinham necessidades especiais. E ela viu que o método era eficiente para todas as crianças. Então ela lançou uma estrutura do método dela que trabalha várias habilidades motoras. Então é uma sequência que tem muitos jogos, muitos brinquedos de montar, muitas estruturas e planos para desenvolver a autonomia da criança e desenvolver a parte motora e sensorial. Então o método dela é muito estruturado e focado em vários pilares também do estilo de vida que ela promove. Então é um método mais abrangente que eu não vou abordar aqui. Então eu peguei a adaptação desse material e a proposta da sequência que ela apresenta. Então, como que ela apresentava as letras e o alfabeto para as crianças? Ela apresentava primeiro o nome das letras através do som. Então ela não nomeava a letra, mas ela reforçava o som da letra, que seria o fonema. E ela apresentava o alfabeto sensorial para ensinar o som da letra com o alfabeto sensorial, que é o alfabeto de lixa. Então seriam cartões em que a letra é grafada com papel de lixa. E depois, paralelamente, ela usava a caixa de areia. Depois ela usava o alfabeto móvel, que tem uma característica interessante, que as vogais são azuis e as consoantes são da cor vermelha. Então, depois que ela já apresentava e estruturava esse material, já no final, por volta dos 5 anos para cima, as crianças já dominavam esse material, elas já estavam recebendo a instrução para uso desses materiais, além dos outros materiais que eu já citei, os jogos, os brinquedos e as atividades de vida diária que ela também trabalhava. Então, algumas atividades a criança tinha responsabilidade e ela trabalhava isso na escolinha. A caixa de sons do vocabulário, que era uma caixinha em que ela trabalhava a nomeação das palavras pelo seu som. Então, as palavras que começam com um som, que é a literação e a rima. Então ela começou a trabalhar com as vogais, com as consoantes que as crianças já estavam dominando, e começou a formar a caixinha de sons.
Depois ela apresentava essa caixinha com a leitura. Então a caixa de leitura era posterior a essa caixa de vocabulário dos sons. Então as letras que as crianças já dominavam o som, ela trabalhava com a caixinha de vocabulário. Depois da caixa de vocabulário que começava a caixa de leitura com o uso do alfabeto móvel, que ela já estava sendo trabalhada anteriormente. Então, essas são as atividades que ela trabalhava e, paralelamente a isso, ela trabalhava também com outros exercícios na caixa de areia, depois usando um tipo como se fosse um lápis. Então, depois disso que ela trabalhava a escrita, depois de treinar toda essa parte da motricidade fina das mãos das crianças. Então, aqui está a Maria Montessori trabalhando, né, fazendo a instrução de uma menininha com a caixa de areia e o treino da psicometricidade fina. Então, a menina está manipulando ali os objetos e ela está monitorando isso, acompanhando. Depois a criança fazia sozinha. Então, primeiro ela fazia o modelo e depois a criança fazia sozinha. Então, um dos pilares da metodologia Montessori é justamente essa autonomia e essa autorresponsabilidade que a criança vai desenvolvendo. Então, aqui tem os materiais originais de Maria Montessori, que hoje tem um mercado amplo que explora isso até com um marketing apelativo muitas vezes, colocando um preço bem caro, né, muitas vezes nesses materiais, porque também virou um sinônimo de status, né, estudar em escola Montessori, justamente porque tem muitos famosos que já estudaram e seguiram esse método Montessori, mas é um método que pode ser adaptado e que pode ser utilizado no contexto das famílias e nas escolas de educação infantil. Então aqui tem primeiro o alfabeto em lixa, então são cartões em que as letras são recortadas em papel de lixa. Aqui tem a caixinha de areia, em que a letra é colocada como modelo e a criança vai representar com o uso do indicador. O alfabeto móvel, degrau, então aqui o alfabeto, como eu falei, as vogais, aqui na verdade ele tá com a cor das vogais em vermelho, mas o tradicional é sempre o azul, mas nesse caso não importa, desde que seja uma cor diferente. Aqui é colocado em degrau e depois a criança então vai formando as frases aqui, as primeiras palavras. Aqui é o alfabeto móvel tradicional, em que as vogais estão em azul e as consoantes em vermelho. A caixa de vocabulário, que eu falei, em que a criança vai trabalhar com o som da letra, então aqui ela tem que colocar, fazer a conexão, por exemplo, as palavras que começam com som de B e as palavras que começam com som de D. Então ela coloca o dado aqui, por exemplo, tá bem pequeno, a bexiga, o boi, a borboleta. Então ela vai relacionar com o som da palavra, da letra. Então ela tem que procurar um objeto que tenha esse som e isso vai representar, já vai formar aquela memória fonológica que ela vai acionar quando precisar ler. Então isso tudo é trabalhado e ela usa o recurso visual, o objeto, mas também pode ser adaptado para figuras. Eu posso utilizar figuras para fazer esse tipo de exercício, usando o alfabeto móvel como apoio visual da letra, estimulando o fonema, e a criança vai então procurar objetos, relacionar com o vocabulário dela e guardar numa caixinha. Então nessa caixinha ela vai pegar essa caixa e vai manipular esses objetos que ela já conhece o vocabulário. Então faz parte do vocabulário dela no dia a dia. Ela reconhece esses objetos, pode ser figuras também, e ela vai pronunciar as palavras relacionadas com a letra. Então esse exercício ela vai fazendo várias vezes, repetidas vezes. A caixa de leitura com objetos também, então ela vai usar o alfabeto móvel como apoio e vai começar a formar as palavras. E aqui faz sentido o uso das letras de cor diferente.
para que ela tenha consciência justamente que a palavra é dividida em letras e que essas letras têm sons e que esses sons que formam então a palavra escrita. Então aqui é a representação, né, de que a nossa escrita na verdade são os sons representados no grafema. Então foi uma estratégia que ela utilizou para diferenciar e a criança ter essa percepção, essa consciência. Então aqui ela coloca o objeto e começa a formar a palavra, e depois tem a palavra inteira escrita. Então ela faz essa associação formando as palavras, depois ela guarda as letras e guarda os objetos e a fichinha de leitura na caixinha dela de leitura. Então cada criança teria primeiro a sua caixa de vocabulário, depois que ela já dominou algumas consoantes e as vogais, ela começa a trabalhar com a formação das palavras e começa a fase de leitura. Eu vou apresentar então para vocês a aplicação do material que vocês receberam por e-mail e vocês vão poder visualizar isso na prática com uma demonstração que eu fiz, que eu gravei. Então vocês receberam um dominó com instruções para vocês prepararem, que é o dominó de fonemas, e vocês receberam também o material que é o alfabeto para vocês recortarem e prepararem o alfabeto móvel e o alfabeto sensorial, que eu vou demonstrar aqui como que vocês vão preparar. Então vocês receberam esse material, que é o dominó de fonemas, então vocês vão recortar as peças. Eu recomendo que recorte, que imprima em papel com gramatura um pouco maior, que fica melhor para manipular o material. Eu imprimi em gramatura 180. Aqui seria o alfabeto de lixa, em que as letras são um pouco maiores, então ela tem aproximadamente uns 5 centímetros. Mas se você tiver um material que você puder confeccionar maior, ficaria até melhor. Então aqui você vai imprimir e depois você vai passar, eu recomendo a tinta glitter, que seria 3D. Então eu usei essa tinta azul e passei sobre as folhas. Outra alternativa seria usar a cola comum e passar o glitter, ou então recortar o material de lixa ou aquelas folhas de material que tem textura, também poderia ser recortado e colado sobre o papel. Então aqui tem as consoantes, eu fiz com essa tinta 3D da cor vermelha. Então é uma tinta glitter relevo, então ela faz esse relevo para que então tenha esse efeito sensorial. Então vou fazer a demonstração de como você vai usar. E aqui seria a caixa de areia. Como que eu fiz a caixa de areia? Eu peguei uma caixa plástica e coloquei sal. Então vocês podem colocar o sal ou outro tipo de material que a criança tenha a sensação de areia e que também seja fácil de ser manipulado. Então o sal é um material que é de fácil acesso e que pode ser manipulado. Tem algumas areias no mercado que são areias de aquário que também podem ser utilizadas. Tem uma areia que eu não indico, que eu testei, que é a areia mágica, porque ela cria ela se molda e ela não se movimenta quando a criança faz o traçado. Então não é recomendado aquela areia mágica, mas sim a areia seca mesmo. Aqui tem a foto, então como que fica o material pronto. Então você coloca o sal aqui e coloca o modelo da letra para a criança fazer o traçado. O alfabeto móvel que eu compartilhei para vocês, que vocês vão imprimir e recortar e utilizar
para formar as palavras na caixa de leitura. A caixa de vocabulário seria o quê? Seria uma caixinha também, aqui eu coloquei uma caixinha plástica, em que você coloca objetos do vocabulário da criança e vai trabalhando o fonema inicial. Então, você trabalha palavras que começam com o som de U, aí a criança vai colocar o urso, a uva e vai guardar esse material. Então, esse material ela depois vai pegar essa caixinha e vai formar o vocabulário dela treinando com essa consoante, né, com essa vogal ou com a consoante que você estiver trabalhando no momento. Então, você pode formar a caixinha com vocabulário com o objeto ou com figuras. E aqui seria o exemplo da caixa de leitura, em que são colocados objetos que também ela já trabalhou, ela já conhece. Então aqui eu repeti, por exemplo, a uva e o urso, e é colocado os objetos com a palavra para ela fazer a leitura. Então ela vai formar a palavra já com o trabalho do alfabeto móvel e depois vai trabalhar com a leitura. Então ela faz a leitura das palavras. Então ela pega o objeto que estiver na caixinha dela de leitura, que ela já conhece esse objeto, você nomeia o objeto e você apresenta para ela. Então ela faz a primeira leitura e depois vai sendo treinada essa leitura com essas mesmas palavras. Depois você vai ampliando esse vocabulário. Então pode ser feito com o objeto, com um brinquedo, com miniaturas ou com as figuras desses objetos para representar a palavra. Então eu vou apresentar para vocês então a parte prática demonstrando como utilizar essa sequência na prática. Então vamos lá? Olá pessoal, aqui é a Maria Angélica. Hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo do dominó de fonemas. Então vocês receberam o material para preparar, é bem simples, vocês vão imprimir e recortar as peças. Eu recomendo que imprima em papel com gramatura 180 gramas ou até maior, porque fica melhor para manipular as peças. O que é o dominó de fonemas? Lembrando que a gente está trabalhando a consciência fonológica por etapas. Então, a gente já trabalhou a consciência de palavras, a consciência de rimas, a consciência de sílabas, a gente já trabalhou com aliterações, com bastante jogos e estimulação. Então, a gente chega nessa etapa para trabalhar a identidade fonêmica. O que seria a identidade fonêmica? Seriam os pequenos sons da fala. Então, a consciência fonológica, ela se refere tanto à consciência de que a fala pode ser segmentada, isso é, a gente consegue reconhecer os sons da fala, quanto à habilidade de manipular essas pequenas partes, esses segmentos. Então, a gente vai chegar na consciência fonêmica após trabalhar a consciência de sílabas, de rimas e aliterações, certo? Então, chegando nessa etapa, você vai preparar jogos que trabalhem a identidade fonêmica. Esse jogo, por exemplo, vai trabalhar a identidade dos fonemas. Alguns fonemas que a gente vai trabalhar aqui. Então, para jogar, você vai precisar das peças do jogo. Então, após recortar, você vai ter esse resultado. E também é importante que você deixe em um local visível para a criança acessar algumas peças do alfabeto móvel, que eu também compartilhei com vocês e que a gente vai trabalhar numa próxima etapa. Então, aqui a gente tem algumas consoantes que vão ser trabalhadas durante o jogo. A primeira etapa do jogo é nomear todas as peças. Por que é importante nomear todas as figuras? Porque a criança pode se confundir. Por exemplo, aqui a gente tem a figura das luvas, mas a criança pode imaginar que sejam as mãos. Então, é importante que você nomeie todas as figuras. Então, a gente tem as luvas, a faca. Aqui, por exemplo, tem uma figura dos alfinetes. Talvez a criança não conheça e não saiba o que é um alfinete. Então, você vai apresentar e nomear para ela. Então, aqui é o alfinete, a foca. Os meninos estão brincando de bola, mas a criança pode, por exemplo, se referir à bola, ou a meninos, ou a brincadeira. Então, aqui a gente está se referindo ao futebol, para a gente trabalhar com o fonema F. Então, a gente vai trabalhar com a identidade fonêmica do
da letra F. Então, você vai dizer para ela que aqui é futebol. A moeda, para a gente trabalhar com o fonema M, morcego, morango, foguete, o fogo, as meias, o arco-íris, o médico, a lanterna. Aqui, por exemplo, uma figura de funil, que talvez ela não conheça o que é um funil, panela, o milho, e aqui também ela pode se confundir, que é um pintor ou uma pintora. Então, nomeou todas as peças, você vai distribuir. Então, se for só uma criança que está jogando com você, você distribui as peças e começa o jogo. Aqui eu fiz uma simulação de uma rodada de um jogo, pra gente entender como que se joga. Então, aqui eu tenho a figura de um vestido, pra gente trabalhar com o fonema V, da letra V. Então, eu vou sempre trabalhar com o som e pedir para a criança dizer para mim qual é a figura, qual o objeto que começa com o mesmo som de vestido. Então, você sempre prolonga também o som para facilitar para a criança. Por exemplo, no vestido, ela vai ter que unir com a peça que tenha o ventilador. Aqui no ventilador, você pode trabalhar com a onomatopeia do próprio ventilador. O som que o ventilador faz quando ele está ligado, ele faz o som do V, que é o som do vento. Então, fica muito mais fácil para a criança memorizar. Então, vestido, ventilador. Então, você prolonga o som e assim a criança vai ter mais facilidade para guardar. Aqui a fada, então, fada, flor, rato, rei. Aqui é uma mulher segurando uma criança para representar a mãe. Você pode trabalhar com a palavra mãe ou com a palavra mamãe. Aqui a gente tem o macaco, sapo, para a gente trabalhar com o fonema S. E aqui, suco, feijão. Então, trabalhando dessa forma, você vai treinar a consciência fonêmica. Então, é um jogo simples, mas para que a criança consiga dominar, você precisa antes trabalhar com a consciência silábica, as rimas, as aliterações, porque isso vai treinar para que ela chegue nessa etapa com sucesso, certo? Então, esse é um exemplo de como trabalhar com a consciência fonológica, especificamente a consciência fonêmica. Agora, a gente vai trabalhar com o alfabeto que vocês também receberam. Deixa eu reservar aqui. Então, essa é uma caixinha para a gente trabalhar de duas formas. A primeira forma que você pode trabalhar com o alfabeto seria com a caixinha de areia. Aqui é sal, você também pode trabalhar com aquela areia de aquário, que também dá certo, ou aquela areia de jardim já preparada para bem fininha. Então, aqui a gente tem o alfabeto sensorial, que é uma outra forma da gente trabalhar e eu vou explicar daqui a pouco. Então, como que a gente vai trabalhar na caixinha de areia? Você vai estimular a habilidade da sensibilidade das mãos, né? A sensibilidade tátil. E ela vai estar envolvida na atividade. Então, a gente trabalha a parte sinestésica. Então, ela vai fazer os movimentos. Você sempre vai fazer para a criança uma primeira vez para que ela faça a modelagem. Então, o V, como que faz o V? Então, vamos fazer uma outra letra. Então, você sempre apresenta o modelo para a criança e ela vai manipular essa areia e fazer o exercício. Então, você vai trabalhar com algumas consoantes e algumas vogais. E o alfabeto sensorial, proposto pela Maria Montessori, ele trabalha também com a consciência fonológica, com o fonema, mas ele trabalha com a parte sensorial, então com o tato.
Então, você vai preparar para a criança uma consoante, por exemplo, e uma vogal. No alfabeto montessoriano, tanto o alfabeto móvel quanto o alfabeto de lixa, ele trabalha com as vogais na cor azul e as consoantes na cor vermelha, para dar esse contraste da separação dos fonemas. Então, vamos lá. Vamos trabalhar a letra V. Então, você vai apresentar para a criança. O primeiro passo, você vai sempre recomendar, instruir a criança a trabalhar com os 2 dedinhos, porque os dedos da criança são bem menores. Então, você vai trabalhar fazendo um movimento primeiro, e depois que ela treinar o movimento, você vai pedir para que ela faça o som. Então, você vai apresentar o modelo para a criança do som, e depois ela vai fazer a imitação, a modelagem, fazendo o exercício sozinha. Então, primeiro, apenas um movimento. Então, você passa para ela e ela faz o exercício. Depois, você vai treinar, junto com o movimento, o som do fonema, lembrando sempre de reforçar o som do fonema. Então, o som do fonema V seria o som do ventilador. Você sempre prolonga durante todo o movimento. Então, você vocaliza o som da letra e passa para a criança fazer a modelagem. Então, ela vai fazer o exercício a partir do seu modelo. Então, vamos com a letra E. Primeiro, o movimento. E é importante sempre dar um modelo para a criança, por exemplo, se você fizer assim, você sempre seguir essa direção. Então, não ficar alternando a modelagem dos movimentos, certo? Então, primeiro o movimento, depois que ela treinou o movimento, você vai fazer o som. E então, você sempre vai seguir essas etapas. Primeiro, apresentar para ela a letra e o movimento, para que ela sinta, né, tenha essa sensibilidade, esse estímulo sensorial nas pontas dos dedos, o estímulo tátil, e depois você vai trabalhando com outras consoantes e outras vogais. Aos poucos, então você não vai apresentar o alfabeto inteiro de uma vez, você vai apresentando, por exemplo, as vogais e algumas consoantes importantes. Depois dessa etapa, aí a gente treinou bem essa etapa junto com a caixinha de areia. Eu vou guardar aqui na minha caixinha. E aqui a gente tem o alfabeto móvel separado. Então, você vai recortar e preparar o seu alfabeto móvel. É importante que você imprima pelo menos uns 3 conjuntos de alfabeto, para que você tenha como trabalhar. Tanto a caixinha de areia quanto o alfabeto sensorial, eles podem ser trabalhados alternados. Então, você vai trabalhar o alfabeto sensorial e a caixinha de areia. Depois que tiver trabalhado bem essa parte, você vai trabalhar com o alfabeto móvel separado e vai começar a formar algumas palavras. Como que a gente vai fazer isso? Então, aqui a gente tem algumas consoantes. Com o apoio de figura. Então, você vai ter uma figura com apoio visual. Então, você vai ter o estímulo visual e ela vai acessar. Então, se ela tiver a palavra, ela souber nomear o sapo, ela vai recorrer a isso e aos fonemas. Então, você vai apresentar para ela o modelo. S, A, P, O. S, A, P, O. Sapo. Então, você vai primeiro apresentar para ela como montar uma palavra que ela já conhece, que ela já trabalhou em outros jogos e que faça parte do vocabulário dela. Então, aqui eu tô dando um exemplo
do sapo que a gente já trabalhou no outro jogo. A gente pode trabalhar com o rato, e aí você mostra para ela e pede para ela montar agora sozinha, que você já deu o modelo. Então, aqui ela teria que apresentar para você a consoante R, o T e formar. Então, aqui ela vai formar sozinha. Então, sempre você apresenta o primeiro modelo e depois a criança faz a montagem, né, forma a palavra. Nesse momento, é importante frisar que a criança ainda não está lendo, ela está codificando e decodificando. Então, rato, rato. Então, essa é uma segunda etapa. A gente também pode trabalhar de uma outra forma, com objetos. Então, além das figuras, a gente pode trabalhar com os objetos. Então, você fornece o objeto para a criança e pede para ela nomear e formar a palavra. Então, dado. Então, você pode frisar os fonemas d, a, d, o, e ela formar. Então, se ela tiver já numa etapa de amadurecimento da consciência fonológica, ela vai formar a palavra d, o, dado. Então, essa é uma forma da gente trabalhar também. Então, com figura e com objetos. Após essa etapa, a gente pode trabalhar quando ela já tiver passado pela consciência de rimas, consciência silábica, e já tiver amadurecido alguns fonemas, por exemplo, umas 5 fonemas e as vogais, você pode apresentar para ela a caixa de leitura. O que seria a caixa de leitura? Aqui, nesse momento, ela vai trabalhar com o vocabulário que ela já adquiriu nas etapas anteriores, palavras que ela já conhece, que ela sabe nomear os objetos, e a gente vai apresentar para ela a caixinha e ela vai fazer o pareamento com a leitura. Então, aqui a gente tem a boneca, o urso e a uva. Então, você vai poder trabalhar com o alfabeto móvel, com as letras separadas, que você já trabalhou também anteriormente, e com a palavra já formada. É importante sempre seguir a sequência de nomear os objetos, para sempre essa etapa. Então, uva, urso, boneca e o dado. Então, você vai nomear os objetos e depois ela vai parear. Você vai dar o modelo e depois ela vai fazer. Deixa eu pôr a boneca aqui. Você vai apresentar. Ela não tá querendo interagir nessa aula. Fica aí, querida. Deixa ela assim. Então, aqui a gente tem os objetos e ela vai parear. Primeiro, você vai oferecer o modelo, dado, uva, eu não sei se vai dar para mostrar. Vou tirar isso. E urso. Então, você vai apresentar para ela o modelo e ela depois vai fazer sozinha o pareamento. Então, urso, boneca, dado e
a uva. Então, ela vai trabalhando aos poucos, com poucas palavras. É importante não sobrecarregar e fazer uma caixa cheia de palavras. Então, você vai sempre trabalhar dessa forma. Então, vamos tirar um pouco aqui, que fica mais fácil a gente trabalhar. Então, ela vai tirar da caixinha e depois ela vai fazer o exercício sozinha. Ela pareia e faz a leitura. U, V, A, uva. D, o, dado. Urso. Então, ela vai, a partir do momento que ela tem a consciência fonêmica, ela já vai conseguir fazer a leitura com uma fluência muito maior, certo? Então, essa é a etapa da caixa de leitura. Para chegar até aqui, você já fez um trabalho extensivo com a criança, na consciência de aliterações, na consciência de rimas, na consciência silábica, trabalhou muito a identidade fonêmica e com as outras etapas que ela já amadureceu. Então, o esquema corporal, a parte motora. Então, o desenvolvimento dela já vai estar caminhando para que ela esteja hábil para fazer a leitura. Então, ela já memorizou, então ela já tem a memória fonológica, ela tem o vocabulário expressivo, tem o vocabulário receptivo, e isso tudo foram etapas que foram construídas. Então, ela vai chegar na etapa de leitura com o amadurecimento das etapas anteriores, com a base feita, certo? Então, por enquanto é isso, eu vou passar as próximas instruções durante o curso. Voltando, eu já apresentei para vocês como vocês podem manipular os materiais e utilizar os materiais. Agora eu queria compartilhar com vocês a eficácia dessa abordagem multissensorial e fônica. Então, nós já conversamos durante todo o minicurso sobre o funcionamento do cérebro, sobre a abordagem sensorial, a importância do motor para o desenvolvimento cognitivo, as funções executivas e as habilidades metalinguísticas, principalmente a abordagem fônica, a consciência fonológica, para a alfabetização. Então, eu trouxe uma amostra de uma pesquisa que eu fiz com um artigo que foi publicado em 2017 de um programa multissensorial e fônico. Eles estudaram os efeitos em pré-escolares, isto é, em crianças da educação infantil, em risco de apresentarem dificuldades de alfabetização. Então, como que eles conduziram essa pesquisa? Então, eles separaram um grupo de crianças de acordo com as habilidades preditoras da alfabetização, principalmente de leitura e de escrita, relacionada à consciência fonológica, por exemplo, foi uma delas, e o conhecimento das letras. Então, eles testaram essas habilidades, avaliaram essas habilidades dessas crianças e separaram aquelas que já estavam com alguma dificuldade num grupo, colocaram também uma proposta de atividades com abordagem multissensorial e fônica, e o outro grupo, que seria o grupo que eles chamam de grupo multissensorial, e compararam, então, antes da intervenção, após um período de intervenção e após outro período de intervenção, como que essas crianças desenvolveram as habilidades preditoras da alfabetização. Então, nessa pesquisa, elas puderam confirmar que essas habilidades que são preditoras da alfabetização, por exemplo, a consciência fonológica, a consciência fonêmica, o conhecimento das letras, foi desenvolvida no grupo que recebeu as atividades fônicas, né, de consciência fonológica, e as atividades com a abordagem multissensorial. Então, elas puderam comprovar que esses efeitos são benéficos para o ensino dessas habilidades preditoras e para a melhora da consciência fonológica e do conhecimento das letras. Então, é só apenas uma amostra de como essa abordagem é eficaz, certo? Então, eu queria colocar minhas considerações finais sobre o curso e
deixar um recadinho para vocês. Então, a aplicabilidade da metodologia multissensorial aliada à abordagem fônica, que é a que a gente tratou durante o minicurso, ela pode contribuir para o desenvolvimento das habilidades de consciência fonológica e conhecimento das letras em crianças da última etapa da educação infantil. E é também indicado para crianças que já apresentam dificuldades na alfabetização, como o exemplo que eu dei anterior da pesquisa, em virtude do menor grau de desenvolvimento das habilidades preditoras ou de outras causas. Então, essas dificuldades na alfabetização ou dificuldades na leitura e da escrita podem ter outras causas também relacionadas, que podem ser os transtornos de desenvolvimento. Apoiada pela literacia familiar, aliada aos conhecimentos das neurociências e pela fundamentação didático-metodológica da pedagogia, nós então podemos melhorar as práticas no contexto da educação infantil e também no ensino fundamental, ou no espaço clínico psicopedagógico, que é a área que eu estou trabalhando no momento. E, consequentemente, nós podemos promover avanços na alfabetização. Então, como educadores e também como aprendizes que somos, estamos sempre aprendendo, que nós possamos ser motivados a colocar em prática o conhecimento sobre o cérebro e levar esse conhecimento para a sala de aula, levar esse conhecimento para a clínica psicopedagógica, levar esse conhecimento para casa também, aplicando em casa todos aqueles conceitos de literacia familiar, todos os conceitos que nós aprendemos, todos os aprendizados que a gente pôde observar durante esses 4 dias de estudo. Para finalizar, eu vou deixar uma frase de Maria Montessori que exemplifica o poder da educação, mas também com o amor. Agora, o que realmente faz um professor é o amor pela criança, pois é o amor que transforma o dever social do educador na consciência superior de uma missão. Então, que possamos ter consciência de que cada um de nós, como educadores, temos uma missão, mas que essa missão vai ser conduzida com amor. O amor pela criança, não só o amor pela educação, pela nossa profissão, mas que a gente possa transmitir isso em atitudes e também, como dever da nossa missão, que nós possamos compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas. Então, eu queria agradecer a participação de todos durante o minicurso, a interação que eu tenho recebido nas redes sociais, as respostas que eu tenho recebido por e-mail, a interação no WhatsApp, nos grupos que eu tenho compartilhado o minicurso. Eu quero agradecer a interação de cada um e se vocês tiverem dúvidas, também vocês podem entrar em contato comigo pelas redes sociais ou pelo e-mail que eu compartilhei o minicurso, os links, ou por esse e-mail aqui, coachmariangelica@gmail.com. Então eu agradeço a participação de vocês, os que se inscreveram pela ficha de inscrição vão receber o certificado dentro do prazo de 60 dias diretamente pela central da Uninter. Então vocês vão receber um e-mail da central da Uninter que vai fazer o contato enviando esse certificado para vocês. Eu agradeço a atenção e a participação de todos. Muito obrigada por participarem comigo desse minicurso e dessa trajetória de aprendizado. A gente se vê por aí. Um grande abraço e sucesso a todos em suas profissões.